Então, boa noite a todos, a todas, a todes. É com muita satisfação que nós vamos passar o nosso segundo dia, né, do nosso evento. Aqui a gente teve um pouquinho de uma interferência aqui, né? Hoje, dia 29 de novembro, é o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino, uma data que é celebrada anualmente em 29 de novembro, né, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987. A data marca a adoção da Resolução 181 de 1947, que propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. É importante dizer que essa pesquisadora, né, é totalmente contra a existência de 2 estados, porque o que a gente vê acontecer desde 47, 48 com a Nakba, é o que nós chamamos de genocídio do povo palestino, de limpeza étnica. Então, é importante que nós, enquanto sociedade civil, pesquisadores brasileiros, estudantes, professores, comecem a aprender de fato o que foi a Nakba e o que é a violência duradoura, né, pela qual o povo palestino passa, né? Então, alguns alunos me perguntaram algumas referências, né? Além do Ilan Pappé, que eu sempre falo em aula, é importante a gente ver outras referências, como o próprio Eduardo Said, a questão palestina, o livro do Joyce Seco, que é a Palestina, a gente tem o livro da doutora Samar Jaber, que eu escrevi aí nos comentários, né, que é psiquiatra, que fala de sofrimento psíquico da população palestina. Também fiz algumas questões sobre livros e filmes, né? Gosto muito do 5 Câmeras Quebradas, que é de 2011, dirigido por Emad Burnat e Gui David, que é um documentário muito interessante que narra a resistência pacífica de uma vila palestina. Acho que a gente precisa parar de construir o povo árabe como um povo terrorista, como um povo violento, e começar a entender as histórias, né, dessa população, deste povo, e como a violência fala mais sobre o outro do que sobre os palestinos. Então, os 5 Câmeras Quebradas é muito interessante. Um outro filme que eu gosto muito é o Limoeiro, que, se não me engano, ele é de 2008, que trata de uma mulher palestina que ela lutava, né, para salvar o seu pomar de limoeiros, né, ameaçados por uma construção de uma cerca israelense, simbolizando essa resistência e essa forma sumúdia de resistir à violência. Então, esses são uns dos filmes, dos livros que eu acho que são muito bacanas para que vocês que estão assistindo a nossa live, que vão ter o prazer de conviver e de assistir 2 grandes pesquisadoras da área, convivências importantes, diferentes, mas muito importantes e complementares, que a gente vai trazendo nessa noite. Eu queria agradecer em nome do programa de pós em psicologia e em nome do programa de pós em antropologia da USP, os 2 programas da qual eu faço parte, que apoiaram este evento, essa live, e para trazer para todos vocês que são seguidores do Graças, um pouco mais de conhecimento. Quem vai coordenar a live de hoje é Isabela Aquino, minha orientanda de mestrado, que está na antropologia, que está estudando músicos palestinos, né? Muito importante o trabalho da Isabela, para que a gente saiba que os palestinos produzem cultura, né? Esse é um outro elemento que a gente quer sempre trazer nas nossas lives, trazer um pouco dessas vivências palestinas, para que a gente possa ter, construir, contribuir, né, e construir produção do conhecimento. Então, eu vou passar para a Isabela, e queria também já aproveitar, mandar um abraço forte para a Rima, que está doente, mas sei que vai estar nos acompanhando. A professora Rima vai, em outra oportunidade, voltar e falar dos livros maravilhosos que ela ajudou a traduzir, né, para a editora Tabla, um deles da doutora Samar Jaber, e outro que está para sair agora, está na pré-venda, sobre Gaza, textos de Gaza. Então, é muito importante vocês acompanharem essas pesquisadoras, os trabalhos que elas vêm realizando. Eu vou passar aqui um minutinho as convidadas e me retirar e volto no final. Olá, boa noite, Ana, a Xian, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube do Graças, o canal do Graças. Hoje eu vou ter a honra de mediar essa mesa,
que é o segundo dia do evento anual do Graças, intitulado Guerra contra Gaza e a Questão Palestina, Contextos, Representações, Mobilizações e Saúde Mental. Todo ano, né, como bem a professora Franci Rose comentou, o Graças produz um evento e esse ano não poderia ser outro que não sobre a Palestina, né, diante do que a gente está assistindo, do que vem tendo sido conhecido como o primeiro genocídio televisionado da história. Então, hoje, a nossa mesa se propõe, a partir de um ponto de vista psicológico, né, relacionado aos temas da saúde mental, a abordar o que a gente está passando. Então, hoje, a gente está ao lado da Ana Gibrim, que é psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais na França. Ela é autora do livro Psicanálise no Fronte, a posição do analista e as marcas do trauma na clínica com migrantes, publicado pela editora Juruá em 2020. Ela pesquisa no campo das migrações e do refúgio e é docente do curso de pós-graduação de Psicologia e Migração da PUC Minas. Ela também integra o coletivo Desorientalismos e a Rede Brasil-Palestina de Saúde Mental. Então fica aqui também o convite para todos, né, seguirem no Instagram o Desorientalismos e também o Graças, né, são canais em que sempre tem sido produzido conteúdo de qualidade, eventos, fica a dica. E a gente tem também aqui com a gente a Asjan Sadiq Adi, que é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, é mestre em Educação e graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é diretora da Secretaria de Assuntos Acadêmicos da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, e também é membro do Graças. Então, a gente vai fazer aqui uma dinâmica de mais ou menos 25 minutos, 25 minutos para cada uma falar livremente do tema. E no final a gente abre para as perguntas, né? Então, todos que estão nos assistindo sejam muito bem-vindos para mandarem dúvidas, questões, reflexões, para a gente fazer no final, tá bom? Ana, eu passo a palavra para você. Obrigada, Isabela. Obrigada, Franci Rose. Acho prazer estar com você de novo. É uma alegria estar aqui com vocês nessa data de hoje, data de mobilização, né, de solidariedade. Eu me lembrei de uma frase da Samar Jaber, quando ela esteve aqui no Brasil em junho, né, dizendo de que manter solidariedade, manter resistência em tempos de genocídio é como segurar o carvão em brasa. Ela falou um dia num evento aqui em São Paulo. Eu achei forte essa imagem, ou mesmo pensar a solidariedade como um gesto, né, e um gesto de resistência, mas também na sua dificuldade, né? Eu queria começar dizendo um par de coisas, de reflexões, e vou trazer algumas referências, assim. Semana passada eu assisti a um episódio do Festival da Palestina, Festival de Literatura da Palestina, está disponível no YouTube, quem tiver interesse, que aconteceu em Londres, em ocasião do relançamento do livro A Questão Palestina, do Eduardo Said, onde, enfim, uma dúzia de autores, entre palestinos ou do países do Levante, falaram sobre a questão palestina e sobre o livro do Said, da questão palestina, e um dos autores trouxe uma questão que me pareceu muito relevante, que foi de dizer que em torno da questão palestina havia se erigido um muro da negação. E eu achei essa figura muito ilustrativa para a gente partir para pensar algumas das questões que eu quero trazer. O que seria essa ideia de que em torno da questão palestina haveria um muro da negação? A figura do muro aí é uma figura metafórica, mas também literal, para a gente pensar a questão da Palestina, ou a própria inexistência, né, da Palestina enquanto Estado, enquanto nação. Mas talvez a gente possa começar nossa conversa aqui hoje emprestando essa figura do muro da negação, que convoca, então, tanto uma metáfora quanto uma figura literal, como um conceito psicanalítico, né, que é o da negação. O que é isso que eu acho que é um pouco o que eu tenho pensado nos últimos tempos, mas o que é isso que, em torno da questão palestina, parece haver
uma negação, parece haver uma blindagem, parece haver algo que não opera como reconhecimento, né? Enquanto silenciamento, enquanto impossibilidade de se dizer, enquanto apagamento, né? Parece figurar e parece pairar em torno da questão palestina, a negação. Num artigo, num ensaio recente que eu assino junto com a antropóloga e psicóloga Marie-Caroline Sagliot, que saiu na revista Cult, está disponível na internet também, quem tiver interesse, o ensaio chama Ver e Não Ver a Catástrofe, Nota sobre a Fragmentação. Uma das ideias centrais que a gente desenvolve nesse texto, e é um pouco o que eu quero falar com vocês aqui hoje, é a de que nunca, talvez, um conflito, uma situação, um genocídio, uma catástrofe tenha sido tão mostrada, tão imageticamente difundida, né? Nunca uma situação de destruição foi tão largamente difundida, né? E, ao mesmo tempo, tão pouco inscrita, tão pouco reconhecida. E isso faz com que seja possível, então, desdobrar uma série de reflexões em torno dessa questão, desse paradoxo instalado entre ver e não ver. O que é isso que tanto se vê, afinal, a gente fala num genocídio produzido em live streaming, né? É possível ver simultaneamente imagens da catástrofe e da destruição, em parte porque, também por um outro paradoxo, eu vi hoje à tarde uma entrevista em que um jornalista perguntava para um oficial israelense sobre o fato de que Israel simplesmente proíbe a entrada de qualquer imprensa em Gaza, né, no território de Gaza. Então não tem nenhuma imprensa hegemônica presente sobre o território. No entanto, a gente tem acesso, né, largo a uma produção de imagens das pessoas que estão ali dentro, né, dos residentes de Gaza. Claro, a imprensa local que é targeteada, né, são mais de 200 jornalistas mortos, pessoas da imprensa mortos em Gaza, desde o 7 de outubro, isso falando só, né, desde o 7 de outubro, mas a própria população, né, de Gaza, com acessos restritos, com acessos improvisados de internet, de conexão de bateria, conseguindo fazer a transmissão e a denúncia, né, da própria situação. Um pouco, né, o paradoxo que eu colocava é a ideia de que, se por um lado haveria, então, essa interdição, né, de haver possibilidade de imprensa, possibilidade de noticiar oficialmente o que se passa, de outro, né, isso faz com que emerja, né, as narrativas de testemunho emergem, né, desde dentro de Gaza, enquanto denúncia, enquanto testemunho do que se passa lá. Lembrando aqui a frase do poeta e jornalista palestino, Mohamed El-Kurd, de que Gaza é território sitiado, mas não cativo, né? O que faz com que assegurar, né, a resistência de segurar, manter a resistência como segurar o carvão em brasa, também é de se manter implacavelmente ali, enquanto sumud, né, e resistindo e produzindo testemunho, e produzindo conhecimento, e produzindo denúncia para o mundo, nessas condições mais difíceis. Mas o outro paradoxo ao que eu me referia é a de que, então, nunca se viu tanto, né, toda essa produção de conhecimento, então toda essa produção de imagem sendo vista, e, por outro lado, alguma coisa que faz com que não se opere enquanto reconhecimento, né, enquanto o discurso oficial, o discurso hegemônico não reconhece a experiência do que se passa, por exemplo, em Gaza, como um genocídio, né, ou a experiência de barbárie ou catastrófica, tal qual se passa. Eu quero lembrar também de uma outra autora que eu tive contato recentemente, que publicou um ensaio que ainda não está traduzido em português, espero em breve, que é uma escritora palestina inglesa, que se chama Isabella Hamad, que publicou um ensaio em janeiro desse ano, em janeiro de 2024,
chamado Reconhecendo o Estranho. Recognizing the Stranger, né? Não está traduzido ainda, mas também está disponível na internet. Nesse ensaio, Isabella Hamad faz uma reflexão muito interessante, que é a de pensar o que se passa em torno da questão palestina que algo parece que não opera enquanto reconhecimento. Reconhecimento na ideia daquilo que faz com que seja possível compreender algo sobre o que está se passando. Compreender algo que se passa com o outro. Sob o muro da negação instalado há mais de 47 anos, ou mais de 50 anos, ou 60 anos, em torno da questão palestina, é possível pensar que há algo que não é visto, né? Que não se vê efetivamente do que se passa lá. E isso é muito forte quando a gente vai vendo as narrativas da Nakba, a literatura de testemunho da Nakba, e o quanto essas experiências elas simplesmente não se inscreveram enquanto experiências históricas, né? E como essas experiências não se inscreveram precisamente como reconhecimento, né? Não acederam a essa condição de reconhecimento efetivamente. Isso faz com que, o próprio Eduardo Said falava muito disso, isso faz com que a cada vez que a gente tem que falar sobre a questão palestina, a cada vez que a gente precisa se posicionar ou trazer a relevância da questão palestina enquanto denúncia do que é que se passa, a gente se vê convocado à tarefa de ter que contar desde o dia zero, né? Isso faz com que os palestinos precisem sempre andar com suas provas, com as suas escrituras das casas perdidas, com as chaves, né? Literalmente com as chaves das suas casas, com documentos históricos, né? A gente precisa o tempo inteiro reunir datas e provas, e a cada vez isso parece ser destituído, né? É como se, diante do grande muro da negação erigido em torno da questão palestina, tudo aquilo que a gente reúne, né, de testemunho, de provas históricas, de provas materiais, né, facilmente, quando diante, né, do encontro com esse muro, caísse por terra. E, claro, a gente pode pensar nas grandes políticas de silenciamento em jogo nisso, né, ou mesmo nessas políticas de silenciamento quase de gaslighting, né, onde o opositor parece vir nos confundir das nossas próprias certezas, né, como se a gente mesmo precisasse. É muito comum, e eu já ouvi isso tantas vezes, né, com interlocutores discutindo com pessoas sionistas que vão dizer, mas como assim Palestina? Mas a Palestina não existe, a Palestina nunca existiu, né? Então, diante do ver e do excesso de se fazer visível, né, o implacável também do invisível, né, da invisibilização, das políticas de invisibilização, das políticas de silenciamento, da política de negação. E, claro, isso tudo faz com que a gente se pergunte como inscreve o acontecimento, né? Como fazer inscrever? Porque me parece que há um outro impasse importante, e é uma das coisas que eu trabalho nesse ensaio, junto com a Marie-Caroline Sagliot, que é a ideia de que, uma ideia já trabalhada pela Susan Sontag, né, ensaísta norte-americana Susan Sontag, que é a ideia de que haveria alguma coisa bastante complicada também quando se mostra demais, né? Haveria um limite em ver demais, né? Haveria um limite colocado entre aquilo que é insuportável do estar, nas palavras da Susan Sontag, estar diante da dor dos outros. Hoje, Gaza coloca questões que são absolutamente inéditas, eu acho, na história da humanidade. Se a gente for falar, então, sobre questões de saúde mental, questões da psicanálise, posso dizer assim, questões da subjetividade, a gente, no coletivo dos orientalismos, a gente tem pensado um pouco essa noção da Palestina como um analisador contemporâneo, né, para múltiplas questões. Se o Holocausto, se a experiência do Holocausto foi paradigmática para as discussões sobre trauma,
na psicanálise, em outros campos também, mas eu vou dizer mais de dentro da psicanálise, né? A experiência do Holocausto, a literatura de testemunho, tudo aquilo que os sobreviventes puderam contar, né? E produzir depois, enquanto conhecimento, foi paradigmático para a psicanálise avançar nos seus estudos e compreensão sobre o trauma, né, como uma experiência limite do sujeito, da crueldade com o outro, da experiência de ser objeto de um outro, né, objeto de destruição de um outro. Eu penso que hoje a experiência palestina, a experiência do genocídio em Gaza, faz com que a gente tenha que pensar o trauma, pensar aspectos do limite à luz dessa nova experiência, né? Talvez de um outro paradigma, de uma outra realidade. E essa também é uma proposta da Samar Jaber, né? Toda a nosografia em jogo da psiquiatria ocidental, mas também da psicanálise, em torno da reflexão sobre o trauma ou sobre o sofrimento psíquico, precisa ser repensada à luz dos acontecimentos de Gaza, ou à luz do acontecimento, a tragédia palestina, né? Desde a fundação do Estado de Israel e antes, mas e muito mais agravada no último ano, né? No último ano e um mês. Então, haveria de se repensar o trauma nesse sentido. Mas eu falava sobre a imagem, eu falava sobre o ver demais, porque hoje a experiência palestina, a experiência de Gaza, mostra com cenas, experiências que são insuportáveis para o espectador, e a gente pode pensar que capacidade destrutiva teriam essas experiências para aqueles que vivem, para aqueles que testemunham efetivamente. É por isso que eu estava falando sobre a necessidade de repensar todo o arcabouço teórico, clínico, sobre as reflexões do trauma à luz da experiência de Gaza. Mas aí são duas dimensões, né, que eu tô trazendo, a dimensão daqueles que testemunham essa experiência efetivamente, e as pessoas que estão, os profissionais de saúde, que estão em campo, atendendo, pensando, recebendo e trabalhando com essas pessoas, os sobreviventes das prisões israelenses, os sobreviventes das torturas das prisões israelenses, e pensar também, né, um outro lado, a outra questão que eu estou trazendo são as reflexões sobre aqueles que estão assistindo essas imagens, né, e o que isso tem como efeito, o que isso se produz como efeito. Vou tentar falar rapidamente um pouco dessas duas coisas, e depois a gente parte para a discussão. Em relação ao que se passa, né, enquanto realidade, ao que a gente consegue ter notícias, né, dos relatos dos sobreviventes e das pessoas que estão afetadas pelo genocídio em Gaza e também, né, em West Bank, e também no Líbano e também em outras regiões, é possível pensar que a gente vê um nível de sofisticação de tortura, de técnicas de destruição, de técnicas de dessubjetivação, né, que são inéditas nesse sentido. A gente sabe como Israel é um laboratório científico de exportação, né, dessa série, né, de tecnologias de destruição, de guerra, né, de tortura, de armas de guerra, de inteligência, de terrorismo, né, na verdade, um grande laboratório científico de células terroristas ao redor do mundo, em que as cobaias, né, a cobaia do laboratório científico é o povo palestino. Então, a gente está às voltas com pensar experiências limite, né, nunca antes vistas. Eu acho que a experiência da Ashla, né, como tem teorizado a antropóloga, a cientista politóloga Nadira Shalhoub-Kervoukian, né, palestina, residente em Jerusalém, que vai teorizar sobre essa noção da Ashla, né,
Ashla como essa palavra árabe que vai dizer desse fenômeno tão terrorífico, que é o de reunir restos mortais, né? Corpos fragmentados, né? Corpos estilhaçados e fragmentados diante das explosões e do nível de destruição israelense em jogo. A Ashla também é tanto o efeito da explosão, o efeito da destruição israelense, como o gesto humanizante do sobrevivente de tentar recuperar, fazer unidade diante da fragmentação, né? Recuperar restos mortais dos seus entes queridos, fazer com que aquela fragmentação toda possa se converter em unidade para que aquilo possa ser enlutável, né? Para que aquilo possa ser reconhecido como perda, né? Para que possa haver o reconhecimento de uma perda, para que ali, diante da carne espalhada, possa haver um corpo morto, né? Um reconhecimento de que alguém, de que uma pessoa morreu, né? De que alguma coisa aconteceu, né? E não simplesmente esse apagamento sistemático, né? Que Israel faz com a Palestina, que é essa destruição nessa escala tão grande. Então, eu estou dando um exemplo, mas é possível pensar em outros exemplos, de outras técnicas de tortura, porque eu acho que é possível dizer isso. A Ashla é uma técnica de tortura. É possível pensar, Samar Jabr fala muito disso, outras técnicas de tortura que estão em jogo, por exemplo, nas prisões israelenses, como blindar os olhos dos prisioneiros por meses a fio, né, e os efeitos psíquicos e físicos que isso vai ter nos sobreviventes, né, quase indeléveis. Enfim, uma série de tecnologias, como eu estou dizendo, tecnologias da barbárie, tecnologias da destruição empregadas por Israel, que fazem com que a gente tenha que pensar que novos limites foram colocados, novos confins humanos estão em jogo nessa experiência. Então, de novo, eu volto a dizer, se o Holocausto foi uma experiência paradigmática, o que não deixa de ser um problema que o Holocausto tenha sido unicamente uma experiência paradigmática de reflexão para a psicanálise, para as ciências humanas ocidentais como um todo, e não a experiência, né, da escravidão, não as experiências da plantation, não as experiências colonizatórias anteriores ao Holocausto. Isso já é problemático de saída, né? Mas hoje a gente está falando de um novo, né, de um novo confim, de novos limites colocados. Isso de um lado. De outro lado, a reflexão que eu tenho feito é pensar como é que se suporta testemunhar isso, como é que se suporta ver, porque... E aí eu falava da Susan Sontag, vou concluir com o pensamento dela, dizendo que a reflexão que ela traz no começo dos anos 2000, logo depois do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, em 2001, 11 de setembro, ela faz a seguinte pergunta: por que depois do 11 de setembro, nenhum corpo morto ou injuriado, machucado de nenhum norte-americano foi mostrado? Ou a gente pode pensar isso nos ataques terroristas na Europa, vários, né, que tiveram. Não se vê corpos norte-americanos, corpos europeus mortos na rua, ensanguentados, injuriados. São corpos que não são mostráveis. Não são esses corpos em dor, esses corpos lastimados, eles não são corpos que são excessivamente difundidos, né? Em contrapartida, quando a gente é convocado a pensar em guerras como o genocídio de Ruanda, a guerra da Síria, o genocídio palestino, a gente rapidamente tem imagens frescas na cabeça, porque há um excesso de difusão dessas imagens. Isso faz com que, então, a Susan Sontag faça uma reflexão interessante sobre isso, que é de pensar que geralmente reserva-se discrição aos corpos que são caros e exposição excessiva, que ela vai dizer quase pornográfica, aos corpos estranhos. O problema é que esse movimento de mostrar excessivamente o corpo estranho faz com que o corpo estranho se torne cada vez mais estranho.
Se a questão palestina, então, vive em torno, ou vive cercada, sob o muro da negação, a gente pode pensar que a gente está situado diante do seguinte paradoxo, que é a necessidade de ver o que se passa, a necessidade de denunciar o horror do que se passa lá, mas, ao mesmo tempo, o paradoxo de que quanto mais se mostra excessivamente o que se passa lá, menos se vê. E menos se vê porque quanto mais se mostra os corpos estranhos em dor, mais estranhos eles se tornam, mais abjetos eles se tornam. Né? Mais indiferentes, portanto, e mais indiferentes, mais apagados, mais silenciados. E penso que a gente acaba caindo nessa problemática, em que se faz necessário cada vez mais insistir em encontros como esse, em que a gente possa fazer esse gesto complexo, como diz a Samar Jaber, de segurar o carvão em brasa, de manter a resistência, de suportar a dor, de testemunhar o que se passa, e de fazer isso coletivamente, de fazer isso junto, e, sobretudo, a possibilidade da gente pensar, né? Pensar a catástrofe é um significante que eu tenho falado, insistido há bastante tempo. Eu acho que a barbárie, a guerra, a destruição, ela tem como característica a perda da capacidade de pensar, a perda da capacidade de refletir sobre o que está se passando. Então, pensar a catástrofe, pensar o que está se passando, é uma forma de resistência, é uma forma da gente suportar também, e suportar criativamente, né? Suportar estando junto, inventando modos de resistência. Eu quero convidar vocês também a lerem um texto muito bonito que a Samar Jaber escreveu depois da passagem dela para o Brasil, que é um texto sobre solidariedade, que ela vai dizer lindamente, eu não sou capaz de reproduzir, depois eu mando o link aqui no chat, ela vai dizer sobre o amor revolucionário como solidariedade, mas a Samar Jaber, nesse texto, ela vai dizer da função que a solidariedade tem para quem está na situação da catástrofe, né? Para quem está vivenciando diretamente a barbárie. Então, o fato da gente poder estar aqui reunidos com iniciativas como essa, reunidos em iniciativas de solidariedade, escrevendo textos, pensando coisas, indo a manifestações, falando com as pessoas, né? Provocando o muro da negação. Afinal, o muro é aquilo que interdita, mas o muro também é o lugar das transgressões. O muro é o lugar onde a gente inscreve, onde as pessoas picham, onde é possível sonhar atravessar, é possível sonhar destruir, e é um horizonte esse, né? Quebrar o muro, destruir o muro, passar o muro, acabar o muro, e talvez o mundo sem muro, né? Como a Samar Jaber fala nesse texto. É isso, agradeço vocês e vamos seguir conversando. Muito obrigada, Ana. Incrível a sua fala. Agora eu vou chamar a Jana aqui para fazer a segunda fala da noite. Vou apresentar seu slide aqui também, Jana. Eu só vou fazer um link com a fala da Ana, antes de iniciar propriamente a minha fala com os slides, enfim. Mas concordo que a fala da Ana foi muito boa mesmo. Trouxe várias reflexões, né? Eu acho que é uma reflexão socioclínica, né? Diferente das que eu trago, enfim, mas que diferente das também com as quais eu estou mais acostumada a lidar, na perspectiva da psicologia social, mas são questões que realmente para nos provocar grandes reflexões, e eu já queria fazer esse link, dizendo que uma vez eu estava também numa palestra junto com o Sami El-Jundi, que é um palestino, professor de psicopatologia criminal lá da URGS, e
a mídia foca na questão... Tá sem som? Ah, agora voltou, né? Tá bom. Então, há uma possibilidade de reflexão de que esse excesso de imagens desse genocídio televisionado, ele serve, como a Ana estava dizendo, para promover esse silenciamento, de alguma forma. Essa naturalização, porque aquilo que a gente vê constantemente, a gente acaba se acostumando, acaba achando natural. Então, parece que Israel talvez pense nisso como essa técnica de naturalização do genocídio. Então, deixa as pessoas verem que elas vão se acostumar, não vão mais se indignar, vão acabar naturalizando o que vem acontecendo. Então, é algo que pode ser um efeito negativo dessa questão exacerbada das imagens, né? Mas, enfim, acho que para o debate depois a gente pode trazer. Então, eu quero falar um pouco sobre a resistência palestina e a saúde mental. Então, dizendo que a primeira é fundamental para a segunda, a importância da resistência palestina para a manutenção da saúde mental da população palestina, dos cidadãos palestinos, homens, mulheres, crianças, idosos. E vou trazer um pouco algo de uma contextualização da Palestina. Como a Ana também trouxe, a gente sempre parte do zero. A gente sempre introduz, porque a história palestina, a contextualização geopolítica palestina é bastante desconhecida. Então, eu trago um pouco isso para mais no final falar especificamente da resistência palestina e saúde mental. Tá? Então, pode passar, Isabela, fazendo favor. Bom, aqui nós estamos no 29 de novembro, o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que em 1977 foi instituído o 29 de novembro como o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, para lembrar, né, uma questão de memória, não de comemorar, mas de lembrar a resolução 181 da ONU, que aprovou em 29 de novembro de 47 a recomendação de partilha da Palestina e, portanto, possibilitou oficialmente o extermínio do povo palestino. Isso é um texto que o Ali Drabah já trouxe hoje, falando sobre essa oficialização, né? Essa porta de entrada com a resolução 181 para o extermínio do povo palestino. Lembrando que estamos há 419 dias do genocídio mais documentado e televisionado da história humana, o que também é importante a gente destacar, né? Então, são 419 dias ininterruptos de genocídio desde o 7 de outubro de 2023, considerando que a questão palestina não começou em 7 de outubro. Né? Pode passar. Bom, aqui eu trago uma definição do sionismo, né? O sionismo é um movimento político racista, extremista, genocida e ultranacionalista de eurojudeus, ou seja, de pessoas originariamente europeias que professam a religião judaica e que reivindicam um Estado exclusivamente judeu na Palestina, o que contrapõe a resolução 181 da ONU de 47, de recomendação de partilha da Palestina histórica em 2 estados. Um Estado judeu e um Estado palestino, sendo que o Estado palestino é soberano, livre e autodeterminado, ainda não foi constituído, não foi outorgado, porque a Palestina, o território palestino que restou desse processo está colonizado, vivenciando um colonialismo, um apartheid e uma limpeza étnica desde o início da autoproclamação do Estado de Israel na Palestina. Pode passar. Bom, então, a resolução 181, promulgada em novembro de 47, deliberou no papel, mas não na prática, vejam só, 42,9% do território para a Palestina, 56,5% do território para Israel
que ficou com as terras mais férteis e de acesso ao mar, e 0,6% do território referente a Jerusalém, que ficou sob responsabilidade internacional. Mas essa resolução, assim como nenhuma outra, é respeitada por Israel. Seu objetivo é tomar todo o território da Palestina histórica, como nos mostra o mapa a seguir. Bom, então, esse é um mapa palestino de 1946 a 2021. Então, em 1946, a gente tem o antigo território palestino, toda essa região branca. Tá? Em 1947, nós temos essa divisão, essa recomendação da divisão proposta pela ONU na resolução 181. Então, a parte em azul ficou para Israel. Em 1967, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, em que Israel se apropria de mais território palestino, começando a desrespeitar a delimitação geográfica colocada pela resolução 181. E em 2021, então, a gente temos mais territórios ocupados, com certeza passaram-se 3 anos desse mapa, mas a situação atual do território palestino que vive fragmentado. Então, a Cisjordânia, que é essa região, esse território aqui mais à direita, bastante fragmentado, né? As pessoas não têm acesso entre uma cidade e outra, palestina, aos colonos, né, com os assentamentos ilegais de colonos armados, e a faixa de Gaza, que é aquele pequeno território na região litoral da Palestina e que agora está passando por todo esse processo de destruição desde o genocídio, né, desde outubro. E é interessante também pensarmos que a Palestina, o território inteiro da Palestina histórica, corresponde a um pouco menos do que o estado do Sergipe aqui no Brasil, que é o nosso menor estado. Então, imagina como os palestinos vivem, ou pelo menos viviam, né, na faixa de Gaza, como a maior prisão a céu aberto, numa densidade demográfica extrema, né, uma das densidades demográficas maiores do mundo, com pessoas vivendo em uma situação de realmente uma prisão mesmo a céu aberto. Isso não é só um slogan, né, do que acontece lá. Pode passar. Bom, então, eu trago aqui que o palestino é um resistente, mas o que é resistência? Né? Então, existem vários significados para resistência. Ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir, recusa de submissão à vontade de outrem, oposição, processo humano que acontece quando a pessoa se encontra sob ameaça, força de um organismo para suportar dificuldades como doença, cansaço, fome e sede, qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo, defesa contra um ataque, e organização que, num país ocupado por forças militares estrangeiras, reúne civis e paramilitares empenhados em combater o inimigo com ações de sabotagem, guerrilha e etc., como é, de certa forma, o Hamas na Palestina e o Hezbollah no Líbano. Então, também existem essas várias formas de resistir. Resistir individualmente, resistir coletivamente, resistir pela luta armada, pela guerrilha, mas também resistir subjetivamente com várias práticas que eu vou estar trazendo aqui um pouco como exemplos para vocês. Pode passar. Bom, então, há diferentes formas de resistir à ocupação sionista, né? Nós temos resistências no âmbito cultural, artístico, político, militar. Então, manter e preservar a cultura palestina é uma forma de resistir para que ela não desapareça, né? Então, nós temos aqui, eu quero trazer um exemplo da resistência pela música, trazendo um vídeo da cantora palestina, a rapper Shadia Mansour, que isso mostra a resistência palestina pela música e ajuda também a quebrar os estereótipos sobre a mulher palestina, a mulher árabe, a mulher muçulmana, como uma mulher submissa, como uma mulher subjugada. Então, tem as mulheres no rap
tem as mulheres também na luta armada, enfim, nas várias formas de resistência. Tá? Então, vou mostrar um minutinho desse vídeo só para a gente ter uma ideia. صباح الخير يا ولاد عمونا شوف مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا عقدوا لما تركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودا صاروا كلاب زمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه كرامتنا بدنا اياه كل شيء إلنا بدنا اياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك لا بقلن يسوقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس هالقري كفيهن طمعانين عالقدس قدس يعرفوا كيف يكونوا بشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية عربية لبسنا الكوفية. Bom, a gente trouxe a música da Shadia Mansour, né, para falar do nosso kefir, da nossa rata, que é o nosso lenço, né, muito usado por Yasser Arafat, e é um lenço tradicional que também simboliza a nossa identidade, as nossas tradições, a nossa vestimenta, um acessório da nossa vestimenta, extremamente importante, mas como ela mesma traz na música, ele vem sendo deturpado, ele vem sendo apropriado. Aqui no Brasil, o exército estava usando também a rata, um lenço parecido com a rata, com as cores, né, do exército, e isso trouxe bastante revolta para o pessoal da militância, em função de que estava usando um símbolo da resistência por um aparato repressor do Estado. Então, existem a resistência pela música, a resistência pela vestimenta, são exemplos disso. Pode trazer os próximos slides, Isabela, fazendo favor. Bom, aqui nós temos a resistência pela culinária, que o sionismo também quer se apropriar. A gente está nessa luta também. Existem agora... Bom, os eurojudeus, né, os israelenses, eles não têm uma identidade cultural muito bem constituída, né? Então, eles têm essa necessidade de se apropriar de tudo que os palestinos vêm produzindo, né? Principalmente nessa culinária mediterrânea, com as passas, com o pão árabe, com o falafel. O falafel, que é esse um bolinho frito a partir do grão de bico. Eles já colocam até nos aviões, enfim, dizendo que o falafel é uma criação da culinária deles, né? Agora também eles estão se apropriando do za'atar, que é um tempero palestino bastante usado para comer com pão, com azeite. Então, há essa apropriação cultural que a gente também luta para que não seja deturpada e apropriada por Israel. Tá? Então, pode passar as outras imagens. Então, aqui a gente tem as pastas, né? O hummus, a coalhada, o romã também, que é muito típico da culinária, a comida com berinjela, nós temos o charuto, o marfuf, enfim, a gente faz também o falafel, que também está ali, a gente faz também o za'atar, que está do lado, e aqui nós temos a makluba, que é um prato tradicional palestino, muito importante, e que a gente procura preservar como manutenção da nossa identidade. Pode passar. Bom, aqui também nós temos a resistência pela dança. Então, temos a dabka, e a dabka é uma dança folclórica árabe, e ela tem suas singularidades, suas particularidades, a depender do povo. Então, a dabka libanesa é uma forma, a dabka palestina é uma outra dabka,
Então, a gente tem vários tipos de dabka e eu queria mostrar um minutinho da dabka palestina. Bom, só para mostrar um pouquinho a nossa dabka, que também é uma forma de resistência palestina, está muito presente nos nossos casamentos, nas nossas festas. É uma dança folclórica, né, tradicional, de roda também, muito conhecida de roda, né? Pode passar os próximos slides. Bom, aqui eu queria falar um pouco a resistência pela arte plástica. Eu vou trazer aqui algumas obras do Slimane Mansour, né? Essa obra chama-se E a Luta Continua. Então, são quadros, né, pinturas bastante significativas. O Slimane Mansour tem várias, a gente consegue acessá-las, enfim, para dar uma olhada, até baixar as fotos, as imagens na internet, tá? Pode passar. Aqui tem esse quadro chamado Rituais Abaixo da Ocupação, que é um quadro de 1989, né, mostrando também, simbolizando, né, um caixão sendo carregado, né, na verdade, é todo um território, né, e várias pessoas, toda uma população sendo carregada com a simbologia da bandeira palestina, né. Pode passar. Aqui também temos esse outro quadro que é muito bonito, muito impactante, muito potente, chamado Revolução, do Slimane Mansour, com as questões, aparecem os soldados, enfim, aparece a luta, mulheres e homens participando, crianças e jovens também, né? Pode passar. Aqui é um quadro do Nabil Anani. Ele tem sempre essas imagens dessas pessoas com o rosto mais comprido, bem característico da arte dele, e esse quadro chama-se Horário de Visita, né, nas prisões israelenses. Pode passar. Aqui é um quadro do Slimane Mansour chamado Bombardeio, que revela, né, acho que isso mostra muito o momento atual da faixa de Gaza, com as pessoas sendo a fome, a sede, uma arma de guerra, e as crianças com fome, né, com um prato, pedindo comida e chegando cada vez mais bombas nesse clamor por comida, né? E tem uma criança que ele não está pedindo, né? Na verdade, ele está resistindo a não colocar os pratos em cima para que não recebam essas bombas, né? Esse garoto na frente simboliza a resistência a esse movimento, né? Pode passar. Esse aqui também é um quadro do Slimane Mansour chamado Prisão, né? As pessoas com o capuz, enfim, os palestinos, os homens palestinos com capuz. Pode passar. Bom, e aqui a resistência pela poesia. Aqui a gente tem o poeta da resistência, Mahmoud Darwish, e eu trouxe um trecho do poema A Confissão de um Terrorista, né? Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista, né? Então, o Mahmoud Darwish é uma grande referência também da resistência pela poesia na Palestina, no contexto palestino. Pode passar.
Então, aqui é uma imagem dele, né, que viveu de 41 a 2008. Pode passar. Bom, e aqui a resistência pela ciência, né, com uma grande referência, que é o Eduardo Said, professor, crítico literário e ativista político, né? Ele traz em uma das suas frases emblemáticas, né? Não podemos lutar pelos nossos direitos, nossa história e nosso futuro enquanto não nos equiparmos com as armas da crítica e uma consciência comprometida. Eu acho essa frase dele também muito potente, né? Falando da gente enxergar o mundo com criticidade e fazer uma atuação com comprometimento social, político e consciente, né? Pode passar. Bom, e aqui, como a gente já estava falando um pouco do sumud, né? Essa resiliência, essa perseverança, que é uma palavra especificamente palestina, né? Então, a Samar Jaber, ela vai trazer que sumud é uma palavra que se assemelha à resiliência, mas não é exatamente resiliência. Os palestinos a utilizam há mais de 100 anos, desde o mandato britânico. E o conceito se trata de resiliência individual e coletiva, que inclui o desafio à opressão, firmeza e perseverança. Conforme nos traz Samar Jaber, sumud não é apenas um estado mental, mas um estado orientado para a ação. Um comportamento pró-social em tempos muito difíceis. Então, ela traz esse exemplo de palestinos pedalando para gerar eletricidade, ainda mais no contexto da faixa de Gaza, por exemplo, onde há um limite, né? Israel controla a quantidade de horas de energia elétrica no território. Ou seja, os palestinos buscam dar o seu melhor nesses tempos sombrios, ser pró-sociais, ajudar uns aos outros, sobreviver às dificuldades e permanecer firmes, né? Essa questão mesmo de segurar na mão o carvão em brasa, né? Então, esse é o conceito de sumud. Pode passar. Então, a resistência enquanto fenômeno essencial para a saúde mental, né? Na Palestina, as formas de resistência são inúmeras, desde as mais simbólicas, como a costura de bordados tradicionais, né? Como o nosso tatriz, a protestos, marchas nas fronteiras, greve de fome nas prisões, luta armada, ou diante das diversas situações ameaçadoras que incitam os palestinos a evadirem do território, a simples permanência no território já é uma forma de resistir. Seja qual for a maneira de resistir, a resistência à ocupação sionista é um fenômeno essencial na preservação da saúde mental, conforme também nos traz a Samar. Pode passar. Então, a resistência é fundamental para a saúde psíquica, para a saúde mental e para a vida do palestino. Ela tem um peso subjetivo muito importante, pois dá sentido à vida. É a resistência que recupera a saúde mental ou a mantém em boas condições. A resistência é um cerne, a resistência motiva, te dá coesão identitária, faz você prosseguir na vida. Diante do contexto de ocupação, apartheid e limpeza étnica que Israel promove na Palestina, as pessoas perdem muitas coisas, materiais e simbólicas, o que leva também a perder, muitas vezes, o sentido da vida, a esperança e a perspectiva. Logo, a resistência faz os palestinos seguirem. Pode passar. Então, a gente pensa, né, a resistência como esse processo fundamental, então, de várias formas, né? A resistência simbólica, a resistência pela culinária, a resistência pela cultura, pela dança, pela música, a resistência pela luta armada também, a resistência na política, a resistência na poesia, até que a Palestina seja livre, a gente consiga o nosso Estado soberano, autodeterminado, a começar pelo cessar-fogo, a começar pela prisão de todos os sionistas. Já tivemos esse avanço com a ordem de prisão de Netanyahu, agora esses dias, né, pelo TPI. Então, a gente segue em busca por uma Palestina livre e até a vitória. Muito obrigada. Muito obrigada, Jean, por esse panorama extremamente potente que você mostrou aqui para a gente. Obrigada também. Antes de abrir para o debate, eu queria colocar algumas questões aqui para a gente já ir iniciando, para a Ana e para a Jean. Durante a fala da Ana, eu lembrei muito da Veena Das, que é uma antropóloga indiana, com a qual eu tenho tentado trabalhar para olhar para o que está acontecendo. E
quando você fala da gente ter que pensar esses novos limites de mundo, né, diante desse horror, né, e a Vina, ela vai falar pra gente do indizível, né, ela vai falar que ela tá pensando no sujeito como limite de mundo, né, e quando esse mundo, ele é completamente destruído, mediante um evento crítico, como o que a gente está vendo agora, né, opera a falha da gramática, né? Não se consegue encontrar palavras, né? É realmente o indizível. E aí esse sujeito, como limite de mundo, precisa reconstruir, né? Encontrar estratégias para que esse mundo possa continuar. E eu tenho pensado muito, né? E visto com meus interlocutores que diante desse indizível, muito do que eles têm me relatado é um complexo de culpa e um sentimento de culpa profundo. No sentido, né, do que a gente pode resumir do como posso eu estar vivo, sendo que a minha família, ou em Gaza, né, sendo perseguida por drones, por uma tecnologia militar, como, né, a Ana falou, tecnologias para a morte, né, ou na minha família na Cisjordânia, que tem passado por um dos momentos historicamente mais violentos, né, dessas cidades palestinas totalmente sufocadas por assentamentos ilegais. Então, como posso eu estar vivo? Né? Se vocês pudessem falar um pouco, Ana e também Asjan, como esse sentimento de culpa, o colonialismo, né, sionista, ele é tão perverso que ele não só mata na Palestina, mas ele mata também fora, né, dos que estão no exílio, né, perseguindo essas pessoas com sentimento de culpa, de impotência, de, enfim, uma série de coisas. Então, se vocês pudessem falar sobre isso. E também um tema, né, que a Jean também já entrou ali falando um pouco sobre a questão das imagens, né, que a Ana traz o testemunho do testemunho, né, testemunhar que os palestinos estão testemunhando por meio dessas imagens que eles estão nos mostrando, né, e essa perversidade de ter que documentar o próprio genocídio. Né? Então, pensando também nesse mundo que a gente está manacada, né, pelo consumo e por essa relação de consumo com as imagens e com as mídias sociais, a minha pergunta é como não consumir essas imagens, né? Como se responsabilizar por isso, né? Como a gente pode não se sensibilizar diante delas, né? E qual a responsabilidade a gente tem que ter ao veiculá-las, então como olhar e como veicular, e também uma coisa relacionada à efemeridade, né? Então a rede social ela traz muito isso, a imagem vem, você rola o feed, ela passa e ela vai embora, então como não deixar isso ir embora, né? E pensando agora mais na apresentação da Jean, que eu achei lindíssima, né, que você fala de dois mecanismos que operam quase que, né, casados, que é o de apagamento e de apropriação. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque é muito perverso isso, né? Enquanto os israelenses estão queimando as oliveiras, né, e proibindo os palestinos de colher os átar selvagem, eles estão se apropriando disso e falando que a culinária é deles, né, de que a terra é deles. Simbólico e material, né? Uhum. Exatamente. Então, a gente, se você puder falar também um pouco de como a gente pode boicotar isso, né? Se quiser falar sobre o BDS, né, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções, né, de não apoiar empresas, né, que estão financiando o genocídio, e outras estratégias de resistência que a gente pode ter para não financiar isso, não compactuar com isso, boicotar, né, e lutar contra isso fora, né, estando fora. Vamos colocar 10 minutos para responder cada uma, vocês... Tá ok? Pode falar, Ana. Eu vou só sair um minutinho aqui. Pode falar, Ana. Começou uma chuva aqui, vou fechar as janelas. Um minutinho. Isabela, ótimas as perguntas. Muito, muito interessantes. Acho que daria para a gente ficar conversando aqui um tempão. A primeira coisa, eu acho que você vai... Talvez precise fechar o microfone da Asha. Eu acho que você vai no ponto de várias coisas que eu acho que eu quis colocar, que é o seguinte: a palavra está em disputa. É a palavra que está em disputa. Né?
é a palavra que a gente está disputando, é a palavra que a gente precisa, é a palavra que foi destituída dos palestinos, e é a palavra que é a luta, a resistência por restituição, é de restituir a palavra, porque a destruição aí é a destruição da narrativa, é a destruição do simbólico, é a destruição da palavra, é a destruição da história. E digamos que essa é a característica do traumático. Traumático em jogo é precisamente essa dimensão. É a dimensão que destrói, que excede a capacidade da palavra narrar o acontecimento, dizer sobre algo. É a efração da própria palavra. É o acontecimento que rompe, que excede e rompe toda, que invade, que simplesmente estilhaça qualquer possibilidade da palavra dar conta do que se passou. Então é a palavra em disputa. E é cada palavra. É que o acontecimento ele só tem dimensão de acontecimento se há a palavra que possa inscrevê-lo enquanto tal. Senão, não é. Então, essa é a questão em jogo. E isso faz com que aí, eu vou pular para a tua última pergunta, depois eu volto para a questão da culpa. Mas isso faz com que eu acho que, diante da imagem, a gente tem esse desafio, que é o desafio de fazer com que, sim, a gente possa fazer com que a imagem possa servir também como um instrumento de denúncia, como um instrumento de narrativa, porque ela também é, mas que não se encerre aí, ou pensando os limites dela, os impasses que ela traz junto consigo. Porque eu acho que a gente consegue, o que fazer com esses impasses que você coloca, né, que é fazer com que as imagens que estão colocadas dentro de um dispositivo, como as redes sociais, né, do celular, ou dentro de toda essa engenharia, né, tão reificadora, né, da vida, da experiência humana, como é as redes sociais, como é a internet, etc. O que fazer com isso de novo, é a disputa pela palavra, é fazer com que seja possível da imagem a nomeação, da imagem a inscrição, da imagem a reflexão, da imagem a problematização, é pensar a coisa. De novo eu volto a essa dimensão do pensar, né? Pensar a experiência, pensar a imagem. Isso é uma possibilidade de botar a palavra, de fazer com que a palavra esteja em disputa, de esvaziar a efemeridade que a imagem pode ter, fazer com que ela, então, se torne mais do que pura imagem, que só tem esse potencial, porque a imagem ela pode ter simplesmente esse potencial de contaminação, e por isso mesmo, contaminação excessiva, que afeta e se descarta, porque afeta demais. Mas se ela pode ser, né, incluída com outra dimensão, que é a dimensão simbólica também de pensar, de falar, de refletir sobre, é possível fazer outros usos, né, outros usos mais problematizados, usos mais reflexivos, usos mais solidários, mais construtivos, mais criativos, finalmente, da imagem. Eu acho que é isso. Como pensar os usos mais criativos e mais políticos, mais resistentes da imagem. E aí, você me lembrou, com a tua pergunta, você me lembrou de uma coisa muito importante, assim. Tem um poeta que eu gosto muito, que já morreu, o Paul Celan. Ele tem uma poesia que é muito famosa, né, talvez muita gente conheça, em que lá pelas tantas ele diz na poesia, e a literatura dele é muito literatura de testemunho, é a poesia de testemunho, né, da experiência do Holocausto, e ele, lá pelas tantas, nessa poesia, o Paul Celan fala: ninguém testemunha pela testemunha. Eu acho isso muito preciosa, essa frase, além de ser muito poética, ela é muito preciosa, porque eu, na minha fala, eu misturei um pouco as duas dimensões, mas eu acho que é importante fazer essa diferenciação. É muito diferente. Quando o Paul Celan fala ninguém testemunha pela testemunha, quer dizer que ver essas imagens, ler essas narrativas,
agora vai sair esse livro, né, organizado pelo Rafael e traduzido pela Rima, né, pela editora Tabla, que são relatos quase simultâneos, assim, né, do que as pessoas estão escrevendo em Gaza agora, diante do genocídio. Quando a gente lê esses testemunhos, a gente se torna uma testemunha? Né? Ou se testemunha, então, pela testemunha? Porcelã vai dizer não, entre outros, Primo Levi vai dizer isso, entre outros vão refletir mais profundamente sobre essa questão. São duas dimensões muito distintas, né? Mas sim, existe essa dimensão para se problematizar, como se afeta e quais são os efeitos e desdobramentos de quem escuta, vê, assiste. Também tem um sofrimento próprio disso, desdobramentos próprios disso, para a gente pensar e refletir o que fazer com isso que nos afeta, né? E nós aqui, como militantes, profissionais, solidários à questão palestina, a gente sabe muito bem o quanto que a gente está afetado, né? O quanto que isso invadiu as nossas vidas, os nossos lares, mas são problemáticas muito distintas em relação a quem quem é testemunha, né? Quem é testemunha do horror, disso que você falava a partir da Viradás, do impossível, do limite do mundo, e todas essas reflexões que vão falar do limite, né? Finalmente, eu estava falando dos confins, isso que é o limite. E a falha da gramática, muito bonito isso como você colocou, né? Mas é precisamente aí, assim. Mas é precisamente aí onde tem também esse paradoxo do traumático, que é aquilo que implode absolutamente a capacidade de se falar disso, mas faz com que não seja possível falar de outra coisa senão disso. Essa é a falha da gramática, esse é o bug da gramática. É o bug porque instala esse impasse. Não dá para falar disso, mas não dá para falar de outra coisa senão disso. Não haveria representação sem trauma. Mas o trauma coloca um problema na representação. E é isso que eu estou falando das imagens. É essa a questão. A questão das imagens coloca um problema da representação. Como é que a gente pode ser capaz de republicar um stories de corpos em pedaços num saco plástico? Um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, recolhendo pedaços de carne do corpo de um parente. Como é que a gente... Pô, mas alguém republica isso porque a pessoa ficou tão afetada de ver aquilo, tão angustiada, e fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo? De repente, se eu publico isso aqui, alguém pode fazer isso parar. Mas sim, a gente pode ver que existe um problema grave aí com a representação em jogo. Ao mesmo tempo, não haveria representação sem... Não haveria representação, não haveria linguagem, não haveria literatura, não haveria poesia se não houvesse destruição também. Porque é disso que a gente fala, é disso que a gente tenta sobreviver e viver, né? O coletivo é desdobramento dessas falhas, né? A gramática é desdobramento da falha e com isso também se falha mais e é quase como uma espiral. Mas para terminar, eu acho que se fala também uma dimensão muito interessante, que é essa dimensão da culpa. Isso foi muito problematizado, por exemplo, pelo Bruno Bettelheim, psicanalista sobrevivente do campo de Dachau, que ele vai falar da culpa do sobrevivente. Mas, de novo, eu volto a dizer, a gente tem esses relatos, essas reflexões psicanalíticas de pensar a culpa ou a dimensão da culpa do sobrevivente com o paradigma do Holocausto. É preciso agora repensar tudo isso à luz da experiência do genocídio de Gaza. E eu acho que a dimensão da sobrevivência é uma dimensão muito particular, porque ela faz com que aquele que sobreviveu, ele carrega uma parte morta, mas ele está vivo, né? Ele carrega um duplo quase que é insustentável em si. Insustentável na medida que é como viver bem, como usufruir da vida, como poder dar conta da própria vida carregando aquilo que está morto, né? E carregando aquilo que está morto no sentido totalmente lato do termo, porque as experiências são múltiplas, né, em relação ao que se viu, ao que se assistiu, ao que se perdeu, ao que se vê de longe, o que significa assistir em segurança desde um outro lugar, né, a destruição da própria casa, da própria terra natal.
Eu trabalho com refugiados há muitos anos e escuto essa problemática há muitos anos, assim. Eu fui experimentar essa situação pela primeira vez agora, desde na invasão do Líbano. Claro, o Líbano não é minha terra natal, eu sou brasileira já, de uma família brasileira já há algumas gerações, mas é uma situação muito sui generis, muito particular. Você está em segurança e está de longe assistindo um país em que você tem parentes, em que você tem uma história, em que você considera seu, de longe e em segurança. Né? É uma experiência que beira o enlouquecimento mesmo, porque é uma experiência de fragmentação. Uma parte tua está lá, em perigo, morrendo, mas você mesmo está em segurança. Então, são experiências muito enlouquecedoras, são experiências com muito potencial de confusão, de muito excesso, né? São experiências muito violentas. E, claro, muito diferente de quem efetivamente está no campo de batalha e está sendo alvo direto, né? Mas sofrimento não tem balança, né? São experiências múltiplas e concomitantes, coincidentes, né? Que vivem. Mas é isso, bela discussão. Obrigada. Perfeito, Ana. Jean, pode responder. Tá mutado só, eu acho. Aí. Eu estava pensando, na verdade, porque eu não tenho esse olhar, né? Embora eu admire a psicanálise, mas não tenho esse olhar mais clínico e psicanalítico, enfim. Mas eu penso também envolve sim questões das regras, questão do superego, questão religiosa também, porque aí as pessoas vão se perguntar por que eu sobrevivi, né? E vão indagar isso. E aí, nesse caso de uma catástrofe, quem sobrevive é um privilégio, é uma pessoa privilegiada. Como que a minha casa é bombardeada e eu sobrevivi? Toda a minha família morreu e eu sobrevivo. Então, é esse jogo, né, de você conseguir a vida, ter alcançado a vida, não ter perdido a vida. E então você se sente privilegiado em detrimento da tua família, né? E a tua família foi totalmente morta, assassinada. E é interessante porque com essas questões das imagens, dos vídeos, enfim, a gente vê muito isso, né? A gente vê porque, assim, as pessoas falando assim, eu queria ter morrido junto com meu pai, né? Ou a mãe fala, como não precisa ser esse caso, né? Eu preferia que eu morresse ao invés de meu filho morrer. Então, eu acho que ou assim, eu preferia morrer do que ter vivido. As pessoas, assim, também tem essa questão. Tem a questão de uma vontade de um suicídio, não de um suicídio, mas de ter morrido junto com a família. Porque, como a Ana também estava falando, o que me resta se eu perdi todos os meus parentes, se eu perdi a minha casa, isso é uma questão que eu até estava pensando em escrever, qual a perspectiva de vida dos que sobreviveram a essa Nakba contínua agora desde 2023? Porque as pessoas estão em necessidades elementares ainda de água, de comida, de moradia, né? Então, qual é a perspectiva? E essa questão que também a Ana trouxe, me lembrou... Bom, eu trouxe um texto que eu escrevi há pouco tempo, foi publicado pela FEPAL, fazendo algumas reflexões sobre a possibilidade de mudança do sionismo, a questão da perversidade e tudo mais. E eu trago que eu, aqui no Brasil, enquanto filha de palestinos, eu também sinto culpa. Eu sinto culpa, né? Quando eu tô me alimentando, eu lembro dos palestinos passando fome. Entende? Assim, isso me atravessa. Eu olho um prato de comida, eu falo, caraca, os palestinos não têm isso. Os palestinos, que são meus irmãos diretamente. Tá?
Então, mesmo que a gente faça o nosso trabalho de resistência, de conscientização, isso que também envolve um privilégio, né? Meus pais vieram para o Brasil, então eu tive a oportunidade de nascer no Brasil e eu estou num privilégio territorial, né? De tranquilidade, de paz, de condições materiais razoáveis, enfim, satisfeitas, né? Então, isso mexe com a gente, né? Nos atravessa, claro, a gente tem que lidar com isso, pensar sobre isso, fazer o que a gente pode também, inclusive para amenizar essa culpa. Tá? Então, e eu penso também nas pessoas nos palestinos, que são hegemonicamente pessoas religiosas, né? Então, como isso atravessa, como é a ligação com o divino diante disso, né? Porque Deus me escolheu para que eu sobrevivesse. Né? O que eu preciso fazer, né, para ser grato a essa vida que me foi dada, que me foi restituída. Né? Eu acho que penso um pouco sobre isso. E falando um pouco da resistência que a Isabela traz também, bom, a resistência ela é dialética, né? Ela é dialética, falando um pouco de Marx, né, de uma perspectiva dialética. Então, lembra um pouco Foucault também. Foucault fala onde há um exercício de poder, há resistência. Né? A gente só resiste quando tem essa força em oposição, nos pressionando e tudo mais. Né? Então, a gente está nesse âmbito, como a França também falou, do limoeiro, das 5 câmeras quebradas, dos documentários, né? Temos a luta na resistência, na esfera micropolítica, você preservando a sua culinária, você preservando o limoeiro, você abraçando a oliveira. Né? A gente aqui também mantendo a nossa... procurando vestir a nossa vestimenta sempre que possível. E um grande processo de resistência é as nossas falas também, aqui no Brasil. Isso nunca aconteceu. Né? Essa capacidade da Palestina ou dos apoiadores da Palestina terem voz é algo único na história. Né? A hegemonia sempre foi da voz sionista. Né? Israel nos matava e continuava sendo como vítima. Ele mantinha a fala, o discurso, o poder da fala hegemônico. Né? E agora, com a internet, com a web, com as redes sociais, a gente tem esse poder da fala que está rompendo com a hegemonia sionista. Nunca houve, infelizmente, precisou de um genocídio dessa barbaridade para as pessoas acordarem e se conscientizarem sobre o que acontece com a Palestina, mas nunca houve manifestações pró-Palestina no mundo inteiro há 76 anos, há quase 8 décadas. Então, enquanto Israel tem acesso à mídia hegemônica, a gente faz uso, lança a mão da mídia alternativa. E ela vem borbulhando essa mídia alternativa. Né? Então, tem cada vez mais pessoas falando em prol da Palestina, mais pessoas cobrando para que isso seja falado, o que é algo inédito na história, né? Na história da Palestina. Então, esse jogo de resistência e poder, eu acho que a gente está quebrando esse muro. Né? O muro desse apagamento, o muro desse silenciamento. A gente está fazendo brechas nesse muro que quando eu vejo também algumas reportagens, claro, né, a gente tem a bolha, né, mas são muitos comentários a favor da Palestina e é um ou outro de direita ou sionista, enfim, isso é algo também bastante novo, né, bastante inédito na história. E agora só uma questão, a gente está falando das redes sociais e tudo mais, de como a gente reage a esses vídeos, a essas imagens, a esses textos, a tudo que nos escancara, né? Tem uma coisa no Instagram que me incomoda muito, que é o coraçãozinho. Tudo que a gente curte, a gente tem que colocar o coraçãozinho. E ali, eu acho até interessante mais o Facebook, porque o Facebook você pode expressar, curtir, tem o choro, tem a tristeza, tem a raiva, tem o susto, tem o assombro, né? Então, eu acho mais rico nesse sentido, porque às vezes aquela reportagem, aquela postagem é interessante,
mas ela não me provoca amor para eu colocar um coraçãozinho. Ela me provoca raiva, ela me provoca indignação, ela me provoca assombro, ela me provoca tristeza, né? Então, é algo... Chega a ser até infantil para mim, sabe? Essa forma, essa configuração do Instagram, né? Que eu acho problemática. Né? Então, claro, eu não tenho poder para alterar isso, né? Mas um pouco... reduz a nossa capacidade de sentimentos. Nem tudo é afetivo, nem tudo é agradável, né? Por que eu tenho que colocar um coração em tudo? Sendo que você está vendo uma tragédia, como você vai colocar um coração? Né? Você não tem uma afinidade com aquela tragédia, você não tem um carinho por aquilo, você tem outros tipos de sentimentos que são limitados por uma questão de agradabilidade, você se agradou com aquilo, você gostou daquilo, e na verdade não. Então, enfim, são várias discussões aí envolvendo, né, a linguagem midiática, imagética e tudo mais. Isso. Perfeito, obrigada, Chan. Franci, você quer fazer algum comentário? Vou chamar a Franci aqui de volta. Eu estou aqui... Gente, olha, eu só posso ser muito grata a vocês pela essa aula, por essa fala, porque, como vocês sabem, eu não sou psicóloga, mas estou há quase 15 anos no departamento de psicologia formando alunos. E é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, eu sempre falei da Palestina, mas eu sempre deixei de fora a Palestina, não falei como eu falo hoje dentro de sala de aula, né? Porque a gente sabe que, para mim, a Palestina estava sempre envolvida com uma questão da minha militância. Como eu milito por outras questões e tal, eu nunca me coloquei como uma pesquisadora, como especialista, mesmo sendo antropóloga, você fala, gente, estou aqui como uma militante da causa, né? Que são coisas diferentes que as pessoas acabam não se assumindo, né? As pessoas viram, a gente viu muita gente virar especialista disso, daquilo. Não, eu não sou especialista. Eu sou uma leitora apaixonada desde criança, que viu na causa palestina uma causa que eu abracei muito antes de abraçar o Islã, enfim, outras questões. Mas eu fico muito perturbada, e eu fiquei muito perturbada este ano, e eu queria compartilhar com vocês que são psicólogas, que são acadêmicas, quando eu perguntei para os meus alunos, no final do ano passado, na verdade, né? Não, no começo desse ano, se eles sabiam que era Nakba, né? Para meus alunos de primeiro ano, que são alunos que acabaram de chegar do ensino médio, que para entrar na psicologia da USP em Ribeirão Preto, para vocês terem uma ideia, é o segundo curso mais concorrido de Ribeirão Preto. E é um dos cursos mais concorridos da USP, inclusive. Parece que é medicina, não sei se tem engenharia e psicologia, mas é um dos 3 mais concorridos. Mas Ribeirão Preto é o curso mais concorrido, com uma pontuação bem altinha, assim, bem próxima, acho que é 65 em Ribeirão, 66 em São Paulo, de primeira fase. E aí eu fiquei me perguntando, como é que esses alunos, que certamente a grande maioria estudou em boas escolas, teve uma boa formação, fez provas muito difíceis, é uma seleção que a gente sabe que não é uma seleção fácil, né? Não sabe o que é Nakba, né? E como falar de Nakba para as pessoas que não sabem o que é a Nakba? Que aí é você reconstruir tudo isso. Então, a fala de vocês, a Ana falando do muro, nossa, eu parei nesse muro, Ana, sabe? Mas eu parei no silêncio, sabe? O muro é aquilo que te paralisa, né? Que é o silenciamento do nosso consciente e do nosso inconsciente. As pessoas dizem, não sei o que é Nakba. E aí eu fico pensando, esse não talvez seja um sim, talvez também seja uma negação de um conhecimento, que é um conhecimento que você tem que tomar posicionamento. Porque conhecer, quando eu conheço uma situação que é muito pesarosa, eu preciso tomar posicionamento. Então, eu não conheço, porque logo, se eu não conheço, eu não me posiciono.
Então, eu fiquei pensando muito nessa questão do muro. A Jan, ao contrário da Ana, ela trouxe a vida. Né? Ela disse assim, nós temos o trauma, o sofrimento, né? A Ana ali refletindo, nós precisamos repensar como enfrentar essa questão, né, Ana falou muito bem, essa questão do trauma não é a mesma do Holocausto, é outra coisa, é outro tipo de adoecimento, a gente precisa encontrar outras ferramentas, e a Jan está trazendo uma ferramenta, que é a ferramenta nós existimos, nós temos uma cultura, nós temos a nossa comida, nós temos a nossa dança, nós temos os nossos rappers, a gente tem a vida, né? É o sumud, é a ação, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que é isso que eu preciso levar para a sala de aula? Porque a gente não pode deixar de dizer do trauma, da violência, da dor, da vinadaz, né? Dessa violência que desce no cotidiano, que se instaura. A gente não pode deixar de dizer isso. Por outro lado, a gente não pode ficar só nisso. Sim, temos que falar da vida também, né? Ela então, tá a gente está ali, sabe assim, tentar produzir, falar. Então, talvez essas sejam as chaves, vocês que são especialistas da temática, que estão envolvidos, talvez essa seja a chave da produção do conhecimento para a psicologia. Eu vou falar do trauma e da dor, mas eu vou falar de como eu posso transformar isso, que não é sublimar, que não é recalcar, mas é que são as ferramentas de cura, que eu não sei se tem cura, porque o trauma, como diz a doutora Samajabra, ele é permanente, você não tem o pós-traumático, né? Mas como eu faço, porque senão a gente não tem escapatória psíquica, é isso? Aí é uma provocação. A gente tem que ter uma luz, né? Tem que ter uma luz. A gente não tem uma salvatória psíquica. Porque, assim, se eu me deparo, eu não sou palestina, eu não tenho sangue palestino, embora no DNA tenha, né? Meu 6% está lá na Palestina. Eu vou grudar ele em tudo que é lugar que eu vou, mas eu tenho um coração naturalizado palestino. Então, se eu vejo a cena, e aí aquela discussão da imagem que vocês fizeram, ela é muito potente, porque as duas observações estão corretas. Porque se eu pegar, por exemplo, as minhas postagens de 2014, que eu fazia já da Palestina e tal, porque a Palestina está acontecendo isso, eu evitava. Era muito raro, vocês não vão encontrar postagem minha de criança morta, de pessoas mortas. Eu evitava. Uhum. A partir de 2023, isso eu não vou evitar, não vou poupar mais ninguém. Porque a gente evitou muito tempo, né? Para uma questão ética, para uma questão... politicamente correta. Então, existe um movimento desse uso de imagem, que eu concordo que eles são excessivos, mas que chegou um momento que a gente tem que mostrar, a gente é criança que está morrendo. E os vídeos, né? Então, mudou a lógica. E aí tem aquele risco, né, que a Jan trouxe também, que é o risco de banalizar, que assim, é lógico, a gente vê aí com a morte de jovens pretos na periferia. Se você for na periferia, o pessoal vai te dizer, não, a gente pula o corpo morto e vai trabalhar. Porque para eles também está naturalizado. Certamente para os palestinos, né? Eu estava falando, a Marina Pinheiro, não sei se a Marina está nos assistindo, talvez ela me corrija se eu estiver errado. A Marina estava contando que estava conversando com uma pessoa, acho que libanesa, e aí envolvido com a situação do Líbano, porque ela morou 3 anos no Líbano e tal. E aí ela perguntou, e aí ele falou, não quero falar disso, não, eu quero falar da prática de yoga e não sei o quê. Porque também é uma maneira de eu não ficar assim, não, com você eu quero falar de outra coisa. Eu não quero falar da minha dor. Né? Então, desculpa estar atrapalhando mais do que ajudando, mas é que eu fiquei muito sensibilizada e eu fico pensando na nossa psicologia tão silenciosa, né? Tão pouco engajada, né? E aí eu gostei muito, não sei se vocês viram a abertura do nosso curso, né, sobre direitos humanos, que a professora, gente, fugiu o nome, da PUC, isso que eu amo, né? Ela vai me matar, que eu não estou lembrando do nome dela. Ana Bock
quando a Ana Bock falou que um compromisso da psicologia é falar da Palestina o tempo todo. Então, assim, que é compromisso do psicólogo, e não só do psicólogo social, mas do psicólogo enquanto formação psicológica, está sempre falando dessa causa, dessa história, né? Então, eu queria imensamente agradecer a vocês, é só reflexão, assim, porque mexe muito comigo, mexe muito com o trabalho, sabe? Eu fico pensando, bom, e eu sempre falo para o pessoal, nossa, assiste esse filme, lê esse texto, conversa com essa pessoa, vê esse vídeo, vê essa pessoa falando, e eu acho que vocês trouxeram 2 pensamentos que se complementam, e que isso me ajuda, né? Que acho que vou colocar, gente, lição de casa para vocês aí, assiste essa live aí, porque são perspectivas que nos ajudam a encontrar esse caminho, né? De solução, e a culpa não é só de quem é palestino. Acho que toda pessoa que está afetado, né, se sente um pouco culpado, ou muito culpado, né? É aquela situação, a gente lutou tanto, a gente foi tanto para a rua, e a coisa continua aí, né? Mas eu queria muito agradecer vocês, a participação de vocês, mandar um beijo para a Rima, que eu sei que, coitada, assim, ficar doente num dia tão especial, eu sei que quem tem muitos compromissos a gente sente, e agradecer muito, muito ao público. Isabela, não sei se você queria, mas é que eu fiquei muito tocada mesmo, acho que vocês tocaram fundo, né? Esses psicólogos não estão valendo nada, né, gente? Quase chorando. Mas é porque é muito lindo. Porque eu acho que a gente precisa fazer muito. Eu tenho... Tem pessoas que falam que eu sou ingênua, mas tudo bem, pode dizer o que for. O investimento na pedagogia da Nakba, para mim, é uma das coisas mais preciosas. Pode me chamar de ingênua, pode ser... Eu acho que a gente tem que produzir, sim, livros, a gente tem que produzir livros infantis, textos, poesias, histórias. A gente tem que colocar quadro nas nossas casas que lembra a Palestina, que entra alguém e diz, o que é isso aqui? É a história da Palestina. E a gente tem que povoar o nosso cotidiano, porque eu acho que é isso. É isso que foi apagado, né? Isso que foi abafado, e que aí as pessoas hoje, e nesses 2 dias aí no evento do CEPAL, né? Muito produtivo, muito forte, muito... Depois vocês vão ver, vai sair os vídeos das falas, são viscerais. Então, eu acho que nós que estamos do lado de cá, sejamos palestinos ou não, a gente tem que ter um compromisso ético com a vida, e um compromisso ético com essa pedagogia da Nakba, que é fazer com que qualquer pessoa, qualquer jovem, né? Eu vou perguntar novamente em 2025 aos meus alunos se eles sabem o que é Nakba. Porque se depois de 1 ano de papapá, eles não sabem o que é Nakba, aí eu falei, gente, a gente vai ter que ler sobre a Nakba, que não é possível permanecer assim, né? Então, essa sensibilidade, e eu agradeço de novo vocês, a Isabela, querida, que também faz o seu sumut, a sua pedagogia da Nakba, nessa conversa com... Acho que ela deve ter adorado ver o vídeo, né, Isabela, da rapper. Deve ser, nossa, isso foi para mim. Ela sentiu presenteada ali com a dela. Sim, é verdade. Ela trabalha com música, Mas eu agradeço, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês que estão assistindo. A Vera escreveu aqui, obrigada a todas vocês pelas reflexões e menções impactantes sobre os traumas e dores dos palestinos. E aí eu queria deixar aqui para vocês curtirem a nossa página, vocês compartilharem essa live, que é puro conhecimento, e agradecer novamente, e falar que a nossa live com os antropólogos ficou para segunda-feira. Nós tivemos um problema técnico ontem, eu tentei fazer de uma sala da USP, não deu certo, mas segunda-feira, às 19 horas, a gente vai encerrar o ciclo de debates sobre a Palestina com o Paulo Rilu, da UF, e com a Silvia Montenegro, do CONICET, da Argentina. Tá bom, gente. Muito obrigada, professora. Obrigada, Isabela. Obrigada, Ana. É sempre um prazer esse encontro político, potente, trazendo também a psicologia para a gente refletir essas questões macro e micro também, trazendo essa consciência também para os psicólogos, para os estudantes, para os profissionais de psicologia,
Então, é uma honra, é um dever e é um prazer também. Obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Palestina Obrigada, Livre. gente. Palestina Livre do Rio ao Mar. Isso aí.